Pessoal, infelizmente nós não conseguimos ter o nosso atendimento ao vivo na última semana, então eu vou gravar a aula para vocês, a aula da primeira parte sobre a Grécia Antiga, lembrando que são duas unidades, a formação do mundo grego e a parte que fala sobre a cultura e a influência gregas, certo? Então nós vamos dar sequência aqui utilizando essas aulas na plataforma Google Classroom, que eu já comuniquei com vocês, expliquei como a gente vai usar, a gente assiste às aulas por lá, depois a gente comenta, ok? Então vamos expandir aqui para a gente começar a falar sobre a Grécia. Então, pessoal, eu coloquei para vocês em primeiro lugar alguns questionamentos do porquê desse estudo, porque muita gente pode se perguntar o que nós teríamos de interesse numa civilização da antiguidade, sendo que nós não somos europeus. Nós já sabemos que a história traz identidade e a gente vai conseguir perceber, sim, alguns elementos com os quais nós podemos nos identificar em relação à cultura grega antiga. Então, vamos adiante. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o porquê desse estudo, como eu já falei para vocês. A gente sabe que o Brasil é um país que veio de uma história de colonização. Ele passou por esse processo ao longo de mais de 3 séculos e, com isso, nós acabamos herdando referências históricas, referências culturais da Europa. E eu posso afirmar para vocês com segurança que essas referências estão muito baseadas na cultura greco-romana. Essa cultura greco-romana ela aparece muito expressa pelo termo cultura clássica. Então, toda vez que você vir esse termo, você já pode fazer essa relação, ok? Então, como país colonizado, saído de uma história de colonização, nós temos essa referência histórica também, logo, isso faz parte da nossa identidade cultural histórica, certo? Onde eu poderia perceber em quais elementos, quais referências eu consigo enxergar essa influência cultural? Em primeiro lugar, eu acho que o mais claro são as referências da linguagem. O português é considerado uma língua latina, mas ele também tem muitas palavras de origem grega. As palavras não têm a mesma escrita, não têm o mesmo sentido, porque nós sabemos que tudo muda com o tempo, as palavras têm uma historicidade própria, certo? Mas elas aparecem sim na nossa linguagem e elas têm essa origem na Grécia Antiga. A gente pode citar aqui alguns exemplos, como as palavras hierarquia, monoteísmo, historiografia, sem contar as palavras que trazem ideias que ainda remetem muito a como essas ideias eram percebidas pelos próprios gregos. É o que a gente pode falar, por exemplo, de política, democracia, certo? República, que é uma palavra latina também, que a gente vai estudar quando a gente iniciar o capítulo sobre Roma Antiga. Então, tem vários elementos da antiguidade, tem várias ideias da antiguidade que são muito caras para a civilização ocidental e por isso a gente precisa entender o contexto de surgimento de cada uma delas. Então, essa é uma espécie de justificativa para quem constantemente se pergunta o porquê desses estudos. Isso é muito caro, tem um peso muito grande na nossa mentalidade ocidental. Passando à frente, essa é a primeira parte da nossa unidade, é a formação do mundo grego, de onde vieram os gregos, como essa cultura se formou, e normalmente a gente associa a formação da cultura grega a duas culturas mais antigas, que são as culturas minoica e micênica. A gente vai falar sobre elas já já. O que a gente precisa entender, em primeiro lugar, é como o aspecto geográfico, como os elementos da geografia local da Península Grega e da parte das ilhas que a gente chama de parte insular influenciou nesse processo de formação desse povo. A essa altura, nós já entendemos que os fatores geoclimáticos influenciam muito no desenvolvimento e na organização das sociedades antigas, porque o nível tecnológico é inferior se comparado à atualidade. Então, as condições de manipulação da natureza, elas são mais limitadas devido a esse desenvolvimento tecnológico. O que eu posso falar sobre o aspecto geográfico grego? A gente consegue perceber que o relevo é muito acidentado e isso muito provavelmente teve uma influência na formação de centros de poder mais ou menos isolados uns dos outros. Esse isolamento é muito relativo, porque a gente sabe que as cidades-estados gregas em diferentes períodos históricos se comunicavam, praticavam comércio,
né? Mas o que a gente tem aqui, cada cidade-estado é um centro de poder independente umas das outras. Então a gente não tem durante o período clássico da história grega até o período macedônico, que é quando a gente tem uma unificação política, nós não temos um império grego, nós temos momentos de união frente, por exemplo, a um inimigo comum, a gente vai ver isso depois, mas essas cidades-estado até a conquista macedônica não fizeram parte de um império. E aí é por isso que a gente consegue relacionar a esse isolamento geográfico, graças principalmente ao relevo, né, que impede aí uma locomoção tão fácil, ok? Então, eu destaquei aqui para vocês no slide que as características geográficas locais favoreceram o surgimento de comunidades relativamente isoladas umas das outras, as quais deram origem às cidades-estado a partir de 900 a.C. Por que eu falo a partir, pessoal? Porque a gente vai ver um pouco sobre a civilização micênica, que já faz parte da Grécia peninsular, e essa civilização ela não necessariamente esteve isolada, né? Ela surgiu, ela teve grande influência da civilização cretense ou minoica, mas o que a gente pode destacar aqui é que nem sempre os povos gregos ou que deram origem a Hélade, ao mundo grego que a gente conhece hoje, estiveram organizados em cidades-estado. A gente fala que a origem, né, relacionada aos povos micênicos e minoicos não revela essa característica de poder independente, pelo contrário, é uma monarquia e é uma monarquia muito organizada em torno do símbolo do palácio. O palácio existe, né? Ele é a residência dos reis nessas culturas mais antigas, mas ele tem uma influência mais ou menos local. Isso, né, tem alguma relação com a organização em cidades-estado, mas o que eu posso dizer para vocês é em que períodos mais anteriores no tempo a gente não fala em cidade-estado. É por isso que a gente tem que prestar sempre muita atenção na cronologia e é por isso que eu destaquei a data de 900 a.C. para vocês. Aqui eu coloquei um mapa, né, que tem algumas das principais cidades-estados. A gente teria que fazer uma relação cronológica aqui para saber quando, né, essa configuração foi mais ou menos pode ser verificada, quando ela foi aproximadamente percebida. É claro que esses mapas são criados por estudiosos da atualidade, mas a gente consegue, né, por diversos relatos, ter uma noção de como geograficamente, politicamente, essas regiões se organizavam, esses povos se organizavam. Então, em rosa aqui, a gente tem uma definição geográfica, né, que é a Grécia peninsular. Peninsular por quê? Porque aqui a gente consegue perceber que a parte em rosa forma uma península, que é uma porção de terra que se projeta para o mar. No caso, em laranja, nós temos a Grécia insular, que é a parte formada pelas ilhas, inclusive, né, o que a gente considera a origem da cultura grega, que é a ilha de Creta, com o principal palácio localizado na cidade, na vila de Knossos. Nós temos a parte continental, que se localiza no continente europeu propriamente dito. Essa parte também é dividida, né? Ela é diferente entre cada uma das cidades e cada uma das regiões. E nós temos a parte em amarelo, que é a Grécia Oriental. Essa Grécia Oriental, pessoal, ela existe em função do processo de colonização que esses povos de origem grega empreenderam na região do Mar Egeu e do Mar Mediterrâneo. Então, nós temos colônias gregas até o norte da África, que não aparecem aqui, mas é bom saber, né? É bom lembrar que os povos gregos tiveram o hábito de se expandir e ocupar terras que não têm uma ligação direta com a origem cultural, certo? As bolinhas em vermelho representam as cidades-estado, lembrando que elas têm autonomia política entre si e se uniram em momentos específicos por razões específicas. Passando adiante, a gente vai entrar um pouco mais nas origens da cultura helênica ou cultura grega, que são os povos, são as civilizações cretense e micênica. Cretense e minoico é sinônimo e micênico é outra coisa. Então, eu coloquei uma tabela para a gente enxergar melhor essa divisão, né? Mas eu posso falar tanto cretense quanto minoico e eu posso falar micênico, que são as duas fontes, são as duas origens principais. Então, mais recuado no tempo, nós temos essa origem associada à população, à cultura que se desenvolveu na ilha de Creta, conforme nós já vimos.
certo? É o que a gente pode falar na Europa do primeiro modelo de organização estatal. A gente já discutiu com, né, alguma frequência o que seria uma organização estatal, o que significa o Estado organizando e administrando uma cidade, né? O Estado ele é basicamente um sistema organizacional e à frente desse Estado tomando as decisões nós temos aquelas figuras que exercem o poder político. No caso dessas duas civilizações, o líder político é um rei que está localizado, né, tanto simbolicamente quanto administrativamente, num palácio. Então, essas culturas, alguns historiadores se referem a elas, eles se referem como culturas palacianas, que são bem anteriores à civilização grega que a gente conhece com mais propriedade, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando a gente assiste um filme sobre a Grécia, a gente assiste no máximo sobre o período arcaico. A gente não assiste um filme que se refere tanto à cultura cretense ou micênica, apesar de que um dos mitos mais famosos da cultura grega como um todo vem justamente da ilha de Creta e da cultura minoica ou cretense. E esse mito é o mito do Minotauro, ok? Então, essa expressão definia a organização e o governo daquela sociedade em torno da figura do rei e de seu palácio, né? É o que a gente chama de monarquia palaciana. Lá havia um sistema de escrita e uma intensa atividade artística, principalmente no caso da cultura minoico-cretense. A gente vai ver um pouco dessa cultura material. A partir de 1450 a.C., a cidade de Micenas suplantou Creta em influência cultural e política na região. Ambos os reinos contribuíram para a formação da cultura grega antiga como a conhecemos hoje. Então, pessoal, quando eu penso em origem, eu tenho que pensar em Creta e Micenas. Lembrando que Creta fica na parte insular, é uma ilha, e Micenas fica na península do Peloponeso, que a gente viu no nosso mapa, aquela parte peninsular, aquela parte rosa. Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre como se formou esse mundo grego mais conhecido da maioria das pessoas, né? A gente sabe que ele está organizado politicamente em torno das cidades-estado. Depois a gente vai aprofundar mais na parte 2 sobre política e economia nas diferentes cidades-estado, porque a gente tem muitos elementos em comum, mas a gente não consegue colocar uma característica única para todas as cidades-estado, ok? E aí, pessoal, é interessante observar que a Europa como um todo, principalmente a partir do processo de colonização, o processo de escravização de trabalhadores vindos da África na Idade Moderna, a Europa ela acabou criando uma obsessão com pureza de etnia, ou o que se falava no século XIX, a pureza de raça. Mas é interessante observar que nem os povos considerados o berço da civilização ocidental são em si puros, né? Não é uma etnia única. Esse conceito de pureza, ele é muito problemático justamente por conta disso. Porque aqui a gente consegue observar que os helenos, ou seja, o que a gente considera os gregos antigos, são no mínimo 4 povos diferentes. Ok? No mínimo 4, porque na verdade são mais, né? Então, aqui eu citei alguns que são uma maioria populacional na formação do mundo grego. No caso, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Eles tinham muitos elementos culturais em comum, e esses elementos culturais, apesar de se constituírem como povos diferentes, faziam com que eles pertencessem ao que a gente fala em relação ao mundo grego, ou o que a gente também pode chamar de Hélade, certo? E quais são esses elementos que os tornam afins? Quais são esses elementos que os tornam parecidos? Principalmente a linguagem e a religiosidade, salvo, né, algumas especificidades para cada um desses povos e as diferentes regiões e as diferentes cidades-estado. Eles pertencem a uma unidade cultural, mas, ao mesmo tempo, eles têm características específicas, sim. Os helenos expandiram sua cultura, que é o que a gente já citou em relação ao processo de colonização grega na região do Mar Egeu, ocupando quase toda a costa mediterrânea. Aqui, como eu falei para vocês, a gente pode observar um afresco localizado na ilha de Creta, né, numa das regiões onde se localizava um dos principais palácios, que fica na cidade de Knossos. Esse afresco, ele provavelmente, né, eu coloquei um Czinho aí porque significa cerca de,
foi produzido por volta do século 13º a.C., mas eu não consegui encontrar, infelizmente, achei até estranho, uma datação super precisa desse afresco. Pessoal, para quem não sabe, o afresco ele é uma pintura feita numa espécie de camada de gesso ou argamassa, né? Enquanto esse material ainda está molhado. Então é como se você pintasse uma parede de gesso que não secou ainda, né? Porque a gente tem um processo aí à base de água. Então o afresco é muito comum, né, nos palácios da ilha de Creta. O Palácio de Knossos não era único, ele era o mais importante, talvez o maior, ok? Então, esses afrescos são muito comuns na região e eles caracterizam muito a cultura cretense minoica, certo? O termo minoico vem aí do lendário rei Minos, né? Ele é considerado, sim, lendário pela maioria dos historiadores. Provavelmente a lenda se refere a um rei real, mas os elementos sobre a narrativa do rei Minos são muito fictícios. Então, a maioria dos historiadores não considera ele em si uma figura histórica, ok? Então, os afrescos são bem característicos dessa cultura, dessa civilização. Passando adiante, a gente tem aqui uma expressão da arte, da cultura material, que é uma máscara do rei Agamenon, né? É um rei muito famoso, talvez você já tenha ouvido falar, porque ele é um dos personagens principais da narrativa que diz respeito à Guerra de Troia, que também é considerada muito mais fictícia do que histórica. Provavelmente, novamente eu digo, né? Provavelmente a guerra refere-se a uma série de conflitos que ocorreram na região, né? No caso aqui da cultura micênica, na península do Peloponeso, no caso da cultura cretense, na ilha de Creta, certo? Então, essas são referências muito, muito importantes para a cultura grega antiga. Aqui eu preparei para vocês uma comparação entre as duas culturas que deram origem à cultura grega que a gente conhece hoje, né? Nós temos a cultura minoica, ou cretense, e a cultura micênica. A cultura minoica é mais antiga e influenciou muito a cultura micênica, só que a cultura micênica ela se diferenciou, ok? Ela tem características próprias também. A cultura minoica fica na Grécia insular porque fica na ilha de Creta, né? Aí nós temos a referência geográfica. Já a cultura micênica se desenvolveu na parte peninsular, conforme eu falei para vocês, na península do Peloponeso. A arte minoica cretense, ela é muito colorida, as cores são bem vivas, né? Alguns afrescos foram restaurados e eles são realmente muito coloridos, cores fortes. Já a cultura micênica, apesar de ter se inspirado na cultura minoica, é uma cultura, é uma arte muito mais austera, muito mais séria e minimalista. E essa austeridade, essa seriedade da cultura micênica provavelmente tem a ver com o fato de que os micênicos eram muito mais voltados para a prática da guerra. Então, eles eram mais militarizados do que os minoicos, que tudo leva a crer que tinham relações pacíficas entre as diferentes regiões palacianas. A gente consegue, por meio da arqueologia, encontrar armas na ilha de Creta, né? Mas a ausência de cidades ou vilas ou palácios murados revela aí uma relação relativamente pacífica. No caso, como eu disse para vocês, os palácios minoicos não eram fortificados, o que já é diferente na região de Micenas, que tem a maioria de seus palácios murados. E aí a gente consegue perceber o que eu já havia falado. Ambas as culturas, ambas as civilizações, elas têm uma organização político-administrativa muito em torno do palácio real e por isso elas ficaram conhecidas como culturas palacianas ou monarquias palacianas. E aí eu destaquei novamente que ambas as culturas influenciaram a cultura grega helênica no aspecto mítico-religioso. E aí eu coloquei os principais exemplos, a lenda do Minotauro, a Guerra de Troia, e no caso da cultura micênica nós temos também a influência da narrativa da Odisseia, né, e das aventuras de Ulisses ou Odisseu. E aí a gente vai caminhando para a segunda parte, que eu vou gravar separadamente para vocês, né? A gente tem um momento, tanto na parte insular quanto na parte insular, na parte peninsular, desculpa, nós temos, né,
um momento em que as fontes ficam mais escassas para a arqueologia e para os estudos históricos. A gente, né, muitos historiadores chamam isso de períodos intermediários, momentos obscuros, porque parece que aqueles povos passam por uma série de problemas e a gente tem um período de reordenamento ou de reorganização social, política, econômica, até que a gente consegue perceber o florescimento de uma outra civilização que, obviamente, é influenciada pelas mais antigas, mas tem características próprias. Então, a dimensão do tempo é muito importante aqui. Então, esses séculos obscuros, eles estão relacionados, né, a um período de instabilidade e reordenamento. E aí a gente tem mais ou menos esse período aí de 300 anos, entre 1100 e 800 a.C., que as informações, as referências históricas e arqueológicas são muito mais raras. E aí a gente tem o que, por exemplo? É o que a gente poderia chamar de uma crise, talvez, né? Diminuição da população, abandono das cidades, empobrecimento das populações locais, entre outras coisas. Esse momento de crise pode estar associado a uma onda de invasões dórias, né? Como eu disse para vocês, os dórios são um dos povos que vão formar essa população grega antiga. A principal consequência deste período foi o reordenamento social, com o surgimento de novas organizações políticas e formas de governo, que vão dar origem às cidades-estado. Estavam lançadas as bases para a constituição das cidades-estado independentes e para mudanças significativas na mentalidade, culminando no pensamento filosófico. O pensamento filosófico grego antigo é um assunto para a próxima aula também, né, quando a gente trata mais propriamente da cultura grega que a gente conhece melhor hoje em dia. O que eu quis destacar aqui para vocês é a origem, é a formação desse mundo grego a partir da compreensão dessas duas culturas anteriores, no caso a cultura cretense e a cultura micênica. E aí é isso, pessoal, a gente volta para a parte 2, certo? E as dúvidas vocês vão poder colocar no Google Classroom, eu já enviei as informações para vocês, e a gente vai discutindo e comentando por lá. Até mais!